Caio, o que os 7 princípios herméticos da filosofia esotérica, como o mentalismo, a correspondência, a polaridade, etc., tem a ver com o Evangelho? Até que ponto esse tipo de espiritualidade vale a pena? Quem tem o Evangelho de Cristo necessita desse tipo de conhecimento para aprofundar sua consciência espiritual? Não, cara, sabe o que é? Que vocês não conheceram o ensino de Jesus. Vocês conhecem doutrina de igreja. Eu não conheço nada mais amplo, mais profundo, que faça as outras coisas virarem brincadeira. O Evangelho é abrangente. As pessoas não conseguem. É a filosofia da vida. Aí o cara vê, eu li, por exemplo, livros taoístas. Eu tinha um amigo taoísta que lia meus livros e me dava livros taoístas. Certo. E eu li vários. Filosofia legal, coisas interessantes, mas infantis quando eu comparava com os princípios de Jesus. Sim. Não estou falando com doutrina batista, nem presbiteriana. Isso tudo aí é o que faz vocês ficarem pensando que sabem alguma coisa, e o que vocês sabem é uma construçãozinha humana, sistematizada, que não representa o Evangelho nem o ensino de Jesus. E geralmente são coisas toscas, pequenas, burras, cartesianas, herméticas, fechadinhas, não cabem numa inteligência maior, não aguenta ficar ali dentro. Então, não, o Evangelho não precisa de nada disso. Você é que precisa conhecer o Evangelho. Aí eu fico vendo, até gente aqui do Caminho da Graça, que vieram aí de várias igrejas, não tiveram tempo ainda de entender bem o Evangelho. Tá. E aí de vez em quando eu vejo o cara impressionado com uma coisa esotérica para um lado, outra coisa esotérica para o outro. Aí vem e me fala, olha pastor, você não acha isso aqui profundo? Eu digo, não, acho isso aqui tolo, só é profundo se você não levar em consideração isso. Se você levar, é tolo, tem aparência de profundidade. Mas você está precisando é conhecer o Evangelho, porque se você conhecesse o Evangelho, tudo isso aqui cairia no campo do descartável na hora, porque não tem essa valia. De Jesus, eu vou, de qualquer que seja o melhor budismo, o melhor do budismo eu tenho em Cristo, no Evangelho. O melhor do taoísmo eu tenho em Cristo, no Evangelho. O melhor de Confúcio eu tenho em Cristo, no Evangelho. O melhor de Zoroastro eu tenho em Cristo, no Evangelho. O melhor de Maomé eu tenho em Cristo, no Evangelho. O melhor de Kardec, que seria a caridade, eu tenho em Cristo, no Evangelho. O melhor de qualquer um, de Krishna, eu tenho em Cristo, no Evangelho. Jesus, nele habita toda a plenitude da sabedoria e do conhecimento. Por exemplo, quando eu comecei a estudar mecânica quântica, bem novinho, ter acesso aos primeiros livros que foram ficando mais simples para um indivíduo não científico como eu entender, há uns 40 anos atrás, eu comecei a ler aqueles ensaios e aqueles princípios e tudo mais, e eu fui vendo como Jesus lidava com aquelas categorias na dimensão da fé, sem nenhum problema. Para Jesus, o grande não é o grande, para Jesus o grande é onde habita o significado. Para Jesus, o importante não é o tempo, para Jesus o que é importante é o agora, é o hoje, a decisão desse momento. O Evangelho é cheio de impermanências quânticas. Para ser um discípulo de Jesus, você tem que, para permanecer em Jesus, você tem que aceitar a impermanência nas outras coisas fixas do planeta. Está tudo aí. Eu não preciso ir a ninguém. E olha que eu li muita gente. Eu outro dia entrei na minha biblioteca e eu dei mais da metade, muito mais da metade dos livros que eu tinha, e eu fui vendo e digo,
Só os que ficarem, eu só deixei ficarem os super importantes. É livro pra caramba e eu li todos. E não sinto falta de nada. Não vivo recorrendo a nenhum deles. Eu os sei. Sei o que está ali contido, o que se pensa. Sei repeti-los. Sei sabê-los. Mas eu não penso neles na hora que alguém me faz alguma pergunta. Eu só penso na sabedoria eterna, que torna aqueles livros pequenos, comentários bem intencionados, mas pobres. E de todos os lados, desde os pensamentos pré-socráticos para cá, eu fui ganhando uma avidez enorme, apenas para ver que o Evangelho tinha tudo, que o Evangelho tinha tudo. Então, quando eu digo que, para mim, Jesus é a chave hermenêutica, não só da Bíblia, mas da vida, quem está falando isso aqui a você não é um cara que só leu a Bíblia, ou leu livrinhos de seminário, ou de doutrina reformada. Não, eu li tudo e leio tudo e me interesso muito mais pelo que a religião abomina do que pelo que a religião recomenda. E isso me dá uma vantagem enorme de percepção. E quanto mais eu viajo para longe das recomendações da religião, mais Jesus fica fixado como centro interpretativo de todas as coisas, porque a minha leitura do Evangelho é múltipla. Tem milhares de camadas e dimensões. Eu não leio só o texto, eu não leio só a história. Eu leio um conjunto de revelação de linguagens múltiplas. Quanto mais eu leio, mais eu cresço. Quanto mais a ciência traz insights, mais eu vejo que o Evangelho já os tinha. Então não, eu peço a você que primeiro conheça o Evangelho. Para conhecer o Evangelho não basta ler doutrina de igreja. Mergulhe aí no meu site, veja o que é o Evangelho, escreva o que é o Evangelho. E deve aparecer uns 300, 400 registros do que é o Evangelho. Quanto é 10 mil. 10.002. E 2. Minha filha, ou então escreva aí, Evangelho e Esoterismo. Ou só esoterismo. Evangelho e Esoterismo, depois só esoterismo. Vamos ver o Evangelho e Esoterismo. Isso. Tem um. Tem um, agora é só esoterismo. Só deletar aqui. É. Ó, Esoterismo. tem 2. Agora escreva Nova Era. Nova Era. Nova Era. Era. 2.836. E aí bota assim, Jesus e a Nova Era. Ok. Jesus E a Nova Era. A Nova Era. Isso. Opa, escrevi Jesus errado. Escrevi Jeuzu. Jesus e a Nova Era. E a Nova Era. 1422. Então, olha, começa por aí, Jesus e a Nova Era. Já dá para tá bom, meu filho? Vai te ajudar demais e acabou aqui. Caio, só uma pergunta rápida aqui sobre isso, tudo que você disse. Tá. Esses caras que a abrangência, o Evangelho abrange, não adianta, tá todo mundo ali. Quem escreve essas coisas, quem vai por esses caminhos, eles mamam no Evangelho ou eles acertam algo por intuição? Alguns foram anteriores a Jesus. Muito anteriores. Claro, então já intuíram. Não, né? o sentido da vida. Tá. Porque se o Evangelho é verdade, ele tem que fazer sentido com a vida. Tá. O Evangelho que não faz sentido com a vida, não é uma boa nova, é uma má notícia. Não é uma notícia legal. Não é. Não, O Evangelho é verdade porque se você o pratica, você coerentiza a vida. Perfeito. Cara. Se você o pratica, ele produz harmonia, ele produz justiça, ele produz caráter, ele produz paz, ele produz entendimento, ele produz discernimento, ele produz percepção, ele gera amor, ele alinha a vida, ele facilita os nexos. A vida ganha nexos quando Jesus é o centro do seu olhar, do seu viver, do seu entender, do seu compreender.
É só assim que eu concebo alguém ser discípulo de Jesus, é só assim que eu concebo o Evangelho ser uma boa nova. Do contrário, se ele chega contrariando tudo aquilo que constrói a vida e propondo tudo aquilo que desalegra e destrói a vida, ele não é o Evangelho de Cristo, ele é um engano, é uma mentira vestida de verdade em nome de Jesus, ensinada por Satanás nas igrejas cristãs. É só isso.